O senhor acha que o medo ele é o principal agente da autossabotagem? Provavelmente, sim, sim. Porque o medo, o temor, como eu acabei de narrar, é o que me leva a sabotar a minha própria vida. É o medo que às vezes é irracional, porque o medo não é algo de todo mal. Todo mundo tem que ter medo de alguma coisa. Então, uma criança que pequenininha, você pega o seu filhinho lá, vai atravessar a rua, se você soltar a mão dele, ele vai com tudo. Sim. Ele não está com medo do carro, ele não está com medo, não. Mas você que, para se autopreservar, você deve ter medo mesmo de algumas coisas. Essa história de coragem é ausência de medo? Não, de jeito nenhum. Coragem é a disposição de vencer o medo, mas não é ausência. A ausência me protege, inclusive. Qual é o problema do medo? É quando ele lhe domina, quando ele toma conta de você. E aí estão os psicólogos, os profissionais da área que administram isso muito bem e ajudam pessoas a vencer os seus próprios medos. Porque é o medo que me leva a me sabotar. A rigor, talvez seja a principal causa mesmo, e talvez até a única causa. Porque, de alguma forma, é o medo. Mas não vamos entender, e eu faço questão de dizer isso bem claro, entender que porque você está com medo, você está se auto-sabotando. Não. Eu tenho medo. Eu conto até uma história aqui no livro que eu sou surfista, né? Quer dizer, fui surfista. Eu vi essa Hoje eu sou história. Um enxerido, né? Eu não sou mais surfista. Hoje eu ando num stand-up paddle, remo em uma prancha a remo e tal. Mas eu surfava. Na minha cidade, lá em Recife, hoje você deve ter medo mesmo, porque se você vai lá, o tubarão vai lhe pegar. Isso que eu ia falar. Mas na minha época, não. Então tinha um lugar lá que eu ia surfar e depois eu dizia, não, lá mais para o norte, ali, em frente àquele prédio, a onda lá é muito grande. Eu tinha medo, então eu ia. Mas depois eu descobri que dava para ir. Eu fui. Hoje eu passo em frente a esse edifício, eu olho para as ondas, como é que eu tinha medo disso? Como eu tinha medo disso? É um processo de compreender o tamanho do que lhe agride ou do que lhe ameaça. Com a maturidade também você vai entendendo que não. Então, eu como surfista, né, eu surfei em alguns lugares de ondas grandes. Eu tinha medo. Quem disse que um surfista desse que está lá em Nazaré não tem medo? Ele tem medo. Sim. E o medo ajuda ele a sobreviver, a se preservar. Por isso que não é ausência. Só que ele vence o medo e desce aquela parede de 30 metros, que eu jamais faria, mas ele desce e desce com receio. Ele tem lá um cara esperando ele num jet ski, ele tem lá o SAMU lá na praia, ele está lá pronto. Ele tem um colete que vai ajudar ele tudo, mas ele vence o medo e vai. Com instrumentos, com ferramentas, mas ele vence. O que é você não sabotar? É você vencer. Às vezes o cara tem a maior habilidade, poderia ser o melhor surfista do mundo de ondas grandes. Mas se ele não vencer o medo, ele não vai sair do canto. Então, o medo é, sim, o fator primordial na autossabotagem. Mas ele pode ser vencido. Sim. Pode ser vencido.